Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é para trabalhar as listinhas de recuperação, ok? A primeira listinha que a gente vai trabalhar é da nossa frente de mate 2, que aborda justamente o que? Função exponencial, função logarítmica e a parte de geometria espacial. Vamos lá. Primeira questãozinha, né, que a gente tem para trabalhar. Uma maionese mal conservada causou mal-estar nos frequentadores de um clube. Uma investigação revelou a presença da bactéria Salmonella, que se multiplica segundo a lei. Então ele te deu uma funçãozinha o quê? Exponencialzinha ali. Cresce rapidamente, beleza? Onde NT é o número de bactérias encontradas nessa amostra. T horas após o início do almoço. E A é uma constante real. De acordo com essas informações, vamos julgar os itens. Primeiro item. O número de bactérias no instante em que o almoço foi servido é igual a 200. Galera, no instante que for servido, passou alguma hora, passou algum momento? Não, ele está falando no seu instante justamente o quê? T0. No meu instante T0, vou calcular então o N0. Ou seja, 200 vezes 2 elevado à minha constante A vezes o tempo 0. 2 elevado a 0, galerinha, isso aqui vai dar quanto? 1. 1 vezes 200. Ué, professora, facinho, 200. Primeiro item, então, certíssimo. Ok? Primeiro item correto. Segundo item. Sabendo que após 3 horas do início do almoço, o número de bactérias era igual a 800. Então, ele está me afirmando que quando foi T igual a 3... o número de bactérias naquele instante, passado 3 horas, foi igual a 800. Tudo bem? Aí ele fala assim, o valor da constante A, então, é igual a 3 meios. Ué, professora, como eu posso fazer? Isso aqui é a afirmação que ele está dando, ele está falando que isso aconteceu. Isso tendo acontecido, ele quer que eu determine se o A dá 3 meios. Então, eu vou substituir. No lugar do meu NT, eu vou colocar quanto? 800. Que é igual a 200 vezes 2 elevado à constante A, vezes o tempo, que nesse caso é quanto? 3. Simplificando, 800 por 200, 4. Isso aqui é igual a 2 elevado a 3, 3A. Só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, isso aqui é 2 elevado... Oh, meu Deus. Deixa eu só arrumar aqui, desculpa, borrachinha. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes A. Olha lá, igualdadezinha, bases iguais, então os expoentes deverão ser iguais, para tornar verdadeiro isso aqui. Cuidado, olha o peguinha que ele botou. Se você está distraído, esse 3 eu vou passar dividindo, né? Ou dividir ambos os lados por 3. Então o valor de A, na verdade, é igual a quanto? 2/3 e não 3 meios. Então por isso esse item seria errado. Terceiro itemzinho, haviam 64 mil bactérias após 6 horas do início. Ele está pedindo para eu fazer assim, ó, quando T for igual a 6, verifica para mim se o N6 é igual a 64 mil. Se for, o item é correto, se não for, o item é errado. Então eu vou botar lá, ó, 64 mil é igual a 200 vezes 2 elevado o quê? Aí você fala assim, a 6, que é o meu T, A, beleza? Aí você fala, professora, mas aí, como é que eu vou saber, né, se esse valorzinho do meu A ali vai dar certo? A gente não fez o item anterior? Fazendo o item anterior, galerinha, o nosso valor de A era o quê? 2/3, certo? 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. Por acaso 4 vezes 200 vai dar 64 mil, pessoal? Vai não, né? Então, por isso esse item estaria o quê? Equivocado, ok? Então, item erradinho. O gráfico da função nt, que é igual a 200 vezes 2 elevado a t, ou seja, o gráfico dessa função não intercepta o eixo das ordenadas. Quando ele está falando que não intercepta o eixo das ordenadas, vamos lembrar, a nossa funçãozinha exponencial, né, ela não tinha uma característica assim ou assim, que vocês faziam? Beleza.
Ele está dizendo que não vai ter um ponto. Interceptar, galerinha, o eixo das ordenadas é interceptar o meu eixo o quê? Y. Quando intercepta o meu eixo Y, qual é o valor do meu x? 0. Concorda? Então ele está dizendo para mim o seguinte, que não teria nunca, né, o instante o quê? T igual a 0. Absurdo, o primeiro item foi justamente no instante T igual a 0. Então ficou certo, errado, errado, errado. Beleza? Aí vamos dar um pulinho na questão número 2, ainda falando do exponencial. Ele fala de uma pesquisa, onde t nessa função vai ser representado o tempo, contado em anos. A relação é pt, que é igual a p0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. P0 é uma constante, que representa justamente a população inicial. PT é a população t anos após, determinado. Determine quantos anos se passarão para que essa população fique reduzida à quarta parte do que ela era inicialmente. Vocês concordam que, inicialmente, o meu instante seria o quê? 0, não é? Aí você percebe que toda vez que eu vou pegar minha exponencialzinha, com o meu P0, tem aparecido isso aqui, ó. 0,25 vezes o instante o quê? 0. 2 elevado a 0 vai dar quanto? 1. O meu P0, galera, é justamente o inicial, que ele já tinha falado no texto. Ele quer saber quantos anos vão se passar para que essa população seja agora, na verdade, 1/4 da inicial. Então ele quer que o meu PT seja o meu P0 dividido por 4. Ele está pedindo para eu verificar depois de quantos anos isso vai acontecer. Então vamos lá. Simplifica. Isso aqui deu a mesma coisa que 2 elevado a menos 2, que é o valor de 1/4, concorda? Isso aqui é 1/4. Isso aqui não é 1/2 elevado ao quadrado. Então isso aqui na verdade é 2 elevado a menos 2, que é igual a 2 elevado a menos 0,25t. Beleza? A pessoa agora ficou facinho. Bases iguais, então os expoentes deverão ser iguais. Menos 2 é igual a menos 0,25t. Ambos os lados multiplicado por menos 1, t então é igual a 2 dividido por 0,25. Adivinha qual vai ser o valor de t? T será igual a 8. 8 o que, galerinha? Anos. Então qual é a resposta? Letra B de bola. Facinho, né? Vamos seguir? Ainda falando de exponencial, ao estudar o processo de reprodução de uma cultura de bactérias, um grupo de biólogos, a partir de dados experimentais, coletados em um determinado período de tempo, concluiu que o número aproximado de indivíduos é dado por essa lei de formação, onde o T está em horas, ok? Aí ele te faz uma perguntinha. A perguntinha que ele faz é o seguinte: dessa forma, a cultura terá 3.200 indivíduos? Então ele está te perguntando assim, ó, em que instante, depois de quantas horas? Então, quando o NT é 3.200, a pergunta, qual é o valor de T? Ué, professora, basta a gente substituir. 3.200, que é igual a 50, vezes 2 elevado a 0,3, o quê? T. Concorda? Se você simplificar, dividir por 10 ambos os lados, dividir 320 por 5 vai dar 64, que é igual a 2 elevado a 0,3 t. Vou tornar as bases iguais, fatorando, 2 à sexta dá 64. Igualo as bases, então preciso igualar os expoentes. Significa então que 6 tem que ser igual a 0,3 t. T então é igual a 6 dividido por 0,3. Ou seja, o valor de T é igual a 20. Então, passado 20 horas, isso vai acontecer. Você tinha que marcar a alternativa. A alternativa seria a letra D de Deus. Belezinha? Em seguida, foi relembrar, revisar um pouquinho de ainda exponencial para poder começar log. Só que eram umas expressõezinhas, umas equaçõezinhas exponenciais que a gente botava para vocês. Muito sentiram dificuldade nessa aqui. Na letra A. Então, bora lá. Aplicando as propriedades de potência, eu posso quebrar isso aqui, 2 elevado a x, 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado é equivalente a 3 elevado a x mais 2. Bases iguais,
multiplicando, mantenho a base e adiciono os expoentes. Aqui fica 3 vezes 5 elevado a menos 1 vezes 5 elevado a menos x. Do lado de lá, 1 sobre 50. Beleza. Já vamos simplificar, ó. O 5 com 50, aqui vai dar 10. Vamos simplificar esse 3 ao quadrado com esse 3, vai sobrar 3. Vamos passar cruzado logo. Passando cruzado, olha o que teremos. 2 elevado a x vezes 3 elevado a x sobre 5 elevado a menos x, que é igual a 1 sobre 3 vezes 10, 30. Até aí, numa boa. Como que eu posso ler esse carinha aqui, pessoal? Ué, professor, um número elevado a um expoente negativo é o inverso do número. Elevado ao mesmo expoente, o quê? Positivo. Divisão de fração. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui tem que ser igual a 1/30. Ué, professor, então 2 elevado a x vezes 3 elevado a x vezes 3 elevado a x vezes 5 elevado a x é igual, posso escrever 1/30 como 30 menos 1, não posso? Posso, galera. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5, todos estão com a mesma potência, né? Todos com o mesmo expoente, elevado a x. 30 a menos 1. Percebam, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, eu cheguei numa igualdadezinha, ó, uma equaçãozinha. 30 elevado a x é igual a 30 menos 1. Adivinha qual vai ter que ser o valor de x? X igual a menos 1. Beleza? Então, fizemos aqui uma equaçãozinha para você lembrar. Em seguida, revisamos em sala a inequação, a desigualdade. Como que eu posso, né, tentar representar numa mesma base? Eu dei um conselho para vocês. Está escrito em decimal? Transforma para fração. Isso aqui eu leio como 4 centésimos. Isso aqui eu leio como 8 milésimos. Se eu simplificar, eu leio isso aqui como 1/25. Se eu simplificar, eu leio isso aqui como 1/125. Até aí, tranquilo? Então agora eu vou repetir o que está aqui, ó. X ao quadrado menos 2x sobre 2. As bases, elas não estão prontinhas, porque, olha lá, base 1/25, 1/125. Eu consigo escrever 1/25 como sendo 5 elevado ao quê? A menos 2, concorda? Que multiplica x ao quadrado menos 2x sobre o quê? Sobre 2. Esse cara maior que 5 elevado a quanto, gente? 5 vezes 5, 25. Vezes 5 elevado, então, a menos 3. Até numa boa? Sim? Tranquilo? Tranquilinho? Tranquilinho? Beleza. Posso simplificar, pessoal, esse 2, né, esse menos 2 com esse 2. Pessoal, então ficou 5 elevado a menos x ao quadrado menos 2x. Beleza? Maior que 5 elevado a menos 3. Até aí, tranquilo? Tranquilo, professor. Então, na verdade, as bases estão iguais? Então eu posso escrever, olha lá, menos x ao quadrado mais 2x tem que ser maior que menos 3. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3 tem que ser maior que 0. Como eu resolvo essa desigualdade? Vamos lá. Se eu for encontrar as raízes, né, de uma equaçãozinha, b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. 4 menos vezes menos mais, 3 vezes 4, 12. Qual é o valor discriminante? 16. As raízes serão o oposto de b, mais ou menos a raiz de 16, que dá 4, sobre 2 vezes o valor de a. 2 vezes menos 1, menos 2. Vou ter duas raízes, a primeira e a segunda. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Dividido por menos 2 vai dar mais 3. Menos 2 com mais 4 vai dar 2. Dividido por menos 2 vai dar menos 1. Beleza. Olha a representaçãozinha que você aprendeu lá na primeira série do ensino médio. Menos 1 e 3. A concavidade da minha
parábola, quem determina é o valor de A. É negativo, não é? Então a concavidade é voltada para baixo. Significa que aqui é positivo, certo? Que aqui é negativo e aqui é negativo. O que ele queria que fosse, galerinha? Maior, não é? Então, ou seja, maior que zero. Então, qual é a parte que eu vou pegar? X entre menos 1 e 3. Essa seria a resposta. Esse seria o seu gabarito. Vamos. Questão 7. Vamos pegar os probleminhas de interpretação. Um computador, ele desvaloriza-se exponencialmente em função do tempo. Ele fala que o valor, né, vai ser dado por y daqui a x anos, onde a e k são constantes positivas. Hoje o computador custa 5.000. Então você concorda que hoje o meu x seria justamente o zero? O meu x sendo justamente o zero, o meu y seria justamente o valor de quem? De a. Então eu sei que o a de cara vale quanto? 5.000. Ele quer, e ele afirma para você que vai valer a metade desses 5.000 daqui a 2 anos. Então ele está falando que quando x for igual a 2, o meu y vai ter o valor de 2.500. Determine, então, daqui a 6 anos, qual vai ser o valor desse carro. Galera, daqui eu já consigo tirar que minha função, então, é do tipo 5.000 vezes k elevado a x. Essa é a função. Quando eu falo que tenho 2.500 no instante t igual a 2, eu estou te falando o seguinte, ó, simplificando isso aqui. Só você simplificar dos dois lados, galera. Você divide, na verdade, por 2.500 dos dois lados. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar o quê? 2. Concorda? Então, eu vou ter que k ao quadrado é igual ao quê? A meio. Pode deixar assim. Ele quer que no instante x igual a 6. Então, y vai ser igual ao meu a, que é 5.000, que é o inicial, vezes k elevado a 6. Concorda? Que é o tempo que ele falou. Só que você concorda que k elevado a 6, eu posso escrever como sendo k ao quadrado elevado a 3? É verdade, professor. Então, vai ficar com 5.000 vezes... Quem é o meu k ao quadrado, pessoal? Meio. Elevado ainda o quê? Ao cubo. Então, eu vou ficar com 5.000 dividido por 8. 5.000 dividido por 8, adivinha quanto vai dar? Esse valorzinho? Exato, 625. Perfeito, pessoal. Tranquilo? Então, estamos trabalhando a parte de exponencial ainda, as funções exponenciais. Já já a gente vai entrar no logaritmo, ok? Então, vamos lá. Seguindo a aula. Dá um pulo para a questão número 12, tá? Para você dar um pulinho lá para 12. Eu estou tentando pegar, pessoal, as questões mais importantes da lista, tá? As questões mostrando para vocês o que eu preciso, né? Qual o pré-requisito, né? Para que eu esteja seguro para conseguir concluir a prova. Sendo log de 2a, sendo log de 3b, determine o valor de x na equação. Aí você para e pensa, calma aí, professora. 3 elevado a x igual a 45, eu não consigo fatorar o 45 e deixar na base 3, concorda? Se você fatora o 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá o quê? 1. Beleza? Então, eu não consigo, por conta desses 5, escrever numa única base. Então, poderia, por exemplo, como ele falou de log, vamos começar de log. Eu vou jogar log dos dois lados. Se eu jogar log dos dois lados, eu sei que isso aqui é 3 ao quadrado vezes 5. Aplicando a propriedade, então, isso aqui é a mesma coisa que log de 3 ao quadrado mais log de 5, que é igual a x log de 3. Aí você para e pensa, log de 3, professor, eu tenho. Beleza. Aí você para e pensa, mas eu não tenho log de 5. Log de 5, galera, você vai lembrar, é a mesma coisa que log de 10 meios. Ou seja, log de 10 meios é log de 10 menos log de 2. Então, eu tenho que fazer as minhas continhas aqui, ó. X é igual a 2 que multiplica log de 3, 2b,
mais log de 10, que é 1, menos log de 2, que é A. Beleza? Tudo isso dividido por log de 3, que seria o valor de quem? De B. Isso aqui é porque ele está tentando escrever, na verdade, em função de A e de B. Beleza? Numa boa aqui. Vamos adiante. Próxima questãozinha. Questão 14. A gente até fez em sala, bem interessantezinha. Ele fala aqui, né, a respeito de uma quantia de dinheiro P0. Ele me dá a lei de formação. Ele pergunta qual é o tempo aproximado em anos para que o dinheiro investido em T igual a 0 dobre. Eu já sei que T igual a 0, o dinheiro investido foi P0. Se ele quer que dobre, ele quer que fique 2P0. E ele está me perguntando quanto tempo ele precisou para fazer isso aqui. Simplifica. Isso aqui, se eu jogar log dos dois lados, ln, vai ficar ln de 2, que é igual a ln de e elevado a 0,23t. Esse cara tomba, 0,23t. ln de e é igual a 1, que é igual a log de 2, 0,69. Passa para cá dividindo, 0,69 dividido por 0,23. Isso aqui só vai poder dar quanto? 3. Perfeito. Vamos seguir adiante. E vamos trabalhar agora um pouquinho da geometria o quê? Espacial, galera. A gente tem que lembrar um pouquinho da geometria espacial. O que a gente viu? Quando a gente tem um cilindrozinho, a gente viu que o nosso cilindro, quando a gente quer calcular a área lateral do nosso cilindrozinho, a gente já sabe que é 2πr, né? Esse pedacinho aqui vale 2πr, e esse pedacinho aqui vale h, que é a altura. Então, para eu calcular a área lateral, você concorda que seria 2 vezes π vezes r vezes h? Concorda? Sim ou não? Beleza. Isso seria a minha área lateral, que seria a área do meu retângulozinho. Para eu calcular o volume desse cilindro, é a área da base, as bases são os círculos, πr² vezes a altura. Certo? Ele falou para mim que a altura desse cilindro vale 12. Só apagar aqui que ficou feio. Só um pouquinho. O H ficou igual a 12. Ok. Ele vira para mim e fala o seguinte: sabendo que o volume do recipiente, volume, área da base vezes a altura, ou seja, π vezes r ao quadrado vezes a altura, que eu sei que é 12, tem que dar 1,92π. Corto π com π, 192 dividido por 12 é igual a 16. R ao quadrado é igual a 16. Tira a raiz quadrada dos dois lados. R é igual a 4. Ele quer que eu dê a área do rótulo. A área do rótulo, galerinha, vai ser justamente a minha área lateralzinha. Então, a minha área lateral é igual a 2 vezes π vezes r vezes h. 2 vezes 4, 8. Se você pegar 12 e multiplicar por 8, adivinha quanto vai dar? 96. 96 o quê? Π. Tranquilo? Vamos lá? Aqui seria mais uma de equação, só vou deixar indicado, pessoal. Se eu tenho uma diferença, é porque, na verdade, isso aqui veio de um quociente. Então, quando eu tenho que fazer isso aqui, é o quociente. Beleza? Vai adiante. Resolva em R o seguinte sistema de equações. Professor, como é que eu vou resolver isso? 8 e 4 eu consigo jogar na base 2. 2 ao quadrado, que multiplica x menos y. 8, 2 ao cubo. 2x menos 2y é igual a 3. Essa é uma conclusão. Segunda conclusãozinha que eu tenho. Log de x menos log de y é a mesma coisa que log de x sobre y, que é igual a 2. 2 ao quadrado é igual a x sobre y.
x sobre y é igual a 4. Então, substituindo, por exemplo, vou ver isso aqui, a gente cai no sisteminha. Então, por exemplo, eu sei que x pode ser dito como 4y. Então, onde tiver x, eu vou colocar 4y. Beleza? Aqui vai ficar 8 menos 2, 6y, que é igual a 3. Y é igual a meio. Segue adiante. Bora lá. O recipiente, abaixo, em forma de um cone circular reto, tem raio 12 centímetros e altura 16. Então, o raio vale 12 e a altura vale 16. O líquido ocupa 1/8 do volume do recipiente. O volume total de um cone, a gente sabe que é 1/3 da área da base, π vezes raio ao quadrado, vezes a sua altura. Beleza? Se você fizer as continhas, vai ficar 144 vezes 16, dividido por 3. Vai dar 768. Isso é o volume total. Nem sei se ele pediu, mas só para a gente revisar. Ok? Ele quer que eu determine a altura x do líquido. Se eu sei que equivale a 1/8, pessoal, vamos lembrar das razões. Lembra já? Razões entre os raios, a razão entre as alturas, né, era direta. A gente fazia a razão do raio grande para o raio pequeno é igual ao da altura grande para a altura do pequeno, do cone pequeno. Quando a gente comparava os volumes, essa razão era elevado ao cubo. O que ele está me dizendo? Que o líquido ocupa 1/8 do volume do recipiente. Beleza, eu sei que isso aqui é o volume, podia pegar isso aqui e dividir por 8. Sim, mas não preciso. Se o volume é 1/8 do outro, a gente sabe então que isso aqui equivale o quê? A razão ao cubo. Quando é área, a razão ao quadrado. Pessoal, então isso aqui é a mesma coisa que K elevado a meio. Se o meu K vale 1/2, a razão entre a altura do cone grande e a altura do pequeno é 1/2. O meu cone grande mede 16, a altura. Meu cone pequeno eu não sei. Que dá quanto? 1/2? Opa, botei a razão errada, hein, galera? Repara só, se eu fizer assim, foi até bom ter acontecido. Por quê? Porque a razão, olha lá, vai dar 32, não é? Repara, a razão do grande para o pequeno é meio? Não, é o contrário, né? A razão do pequenininho para o grandão é 1/2, porque o grandão é o dobro do pequenininho. Pessoal, então ficou fácil. Qual é o valor do meu Hzão? 16, que é igual a 1/2. Simplifica, o valor do meu Hzinho seria igual a 8. Letra E. Bora seguir adiante? Mais uma de volumezinho também, né? Toda vez que a gente traça, que a gente corta o nosso cone, né, paralelo à nossa base, a gente gera um novo conezinho, onde a altura, o raio e as áreas e os volumes apresentam uma determinada razão. Quando eu viro para você e falo que eu tenho um copo no formato de um cone, de altura 8 e de raio da base 3. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, qual deve ser a altura x atingida? Vamos pensar. A razão entre o volume do grande e o volume do pequeno, você concorda que é a razão entre a altura grande sobre a altura pequena, só que tudo isso ao cubo, porque ele está falando de volume. Então a razão está levando, na verdade, ao cubo. Professora, o volume do meu grandalhão seria o quê? Área da base, vou botar o meu Vzão. Π r ao quadrado vezes a altura. Sim ou não? Aí você fala, sim, professora. Olha lá, o raio da base é 3, a altura é 8. Então, isso aqui tudo dividido por quanto? Que eu não posso esquecer. Por 3, porque o biquinho, então é 1/3. 3 vezes 8, 24. Como eu faria do pequenininho agora? Se essa aguinha aqui, se esse volume ocupa, na verdade,
uma fraçãozinha, uma razãozinha, e ele quer que a gente coloque a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de suco, professor, então o volume que a gente calculou aqui, que deu 24π, é o volume total. Se eu quero dividir ao meio, você concorda então que o volume do menor tem que ser justamente a metade? E beleza. A razãozinha que a gente tem entre os volumes não é justamente a razão entre as alturas, por exemplo, ao cubo? Uma altura é 8, a outra altura é quanto? X. Simplificando isso aqui vai dar quanto? 2 que multiplica x ao cubo, que é igual a 8 vezes 8, 64, vezes 8, quanto? 128? Eu tô deixando assim, ó, 24 por 2, certo? Só que o 8 tem que estar o quê, galerinha? Ao cubo. 8 vezes 8, 64. Quanto dá 64 vezes 8? Cuidado pra você não dobrar, dá 512. Senão você dobra e acaba errando. X ao cubo, então, é igual a 512 por 2, 256. Para que isso seja possível, a pergunta dele é qual é o valor da altura. Seria a raiz cúbica de quanto? De 256. Beleza? Opa, desculpa. Vamos lá que tá acabando. Mais uma de espacial. Ele vira para você e faz o seguinte, ele fala que tem, na verdade, 3 bolinhas. Vocês já viram, todo mundo já viu isso aqui, né? A caixinha, né? Aquele suportezinho com as bolinhas de tênis. Quem joga tênis sabe o que eu tô falando. Presta atenção. Quando ele fala para vocês que o diâmetro aqui, ó, da minha tampinha, ou melhor, que o diâmetro da minha bolinha vale 6, eu sei então que o raio do meu cilindrozinho vale 3. Beleza. Você concorda que então isso aqui é 6, isso aqui é 6, isso aqui é 6. Então você concorda que a altura é justamente quanto? 18. Então, se eu quero calcular a área da superfície total, eu vou ter 2 áreas da base mais a área lateral. A área da base, π vezes o raio ao quadrado. A área lateral é 2π vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que deu quanto? 18. 9 vezes 2, 18. 2 vezes 3, 6. Quanto dá 6 vezes 18? Faz aí. 108. 108 o quê? Π. Quanto dá 108 mais 18? 100. Que eu peguei uma imagem sem querer, bati aqui, pessoal. Isso aqui vai dar 126 o quê? Π. Beleza? Isso aqui é a letra A. Determine a fração do volume da embalagem ocupado pelas bolinhas de tênis. Pensa comigo. O volume da minha embalagem, que é o volume do meu cilindro, seria a área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Quando você faz isso, você faz 18 vezes 9. Você fica com 162 π. O volume das esferas vão ser iguais a 3 vezes. Como que é o volume da esfera? 4 que multiplica π, que multiplica r ao cubo. Beleza? Tem que lembrar da formulinha, pessoal. Não pode esquecer, não. O volume da nossa esferinha. Tudo isso sobre o quê? Sobre 3. Corta logo esse 3 com esse 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Adivinha quanto dá 4 vezes 27? Exato. 4 vezes 27, 108. 108 o quê? Π. Certo? Aí você fala assim, professor, mas não precisava ter feito tudo isso. Realmente. A pergunta, olha só. 108 π. Que a pergunta dele é a fração da embalagem que é ocupada pelas bolinhas. Então, 108 π em relação a 162 π é o equivalente a quanto? Quanto dá, será? Vamos tentar simplificar. Se você pegar 108 e dividir por 54, adivinha quanto vai dar? 2. Se você pegar o mesmo 162 e dividir por 54, adivinha quanto vai dar? 3. Qual é a razão, então, entre os volumes? 2. Opa, voltamos. Calma aí. Beleza? Pessoal, espero que tenha dado uma ajudadinha para vocês em exponencial, log,
né, e na espacial, tá? Depois a gente se encontra com novas videoaulas. Beijo grande e não esqueçam de entrar no meu site www.anenumeros.com, no nosso canalzinho do YouTube, vai lá e curte, se inscreve para você receber as notificações, tá? E no Facebook, anenumeros.com. Beijo grande e até a próxima.